No vídeo anterior nós aprendemos como criar uma classe e as funções dela, e agora, continuando o bloco de programação básica 2, programação, minha boca enrola para programação. Agora na continuação do bloco de programação básica 2, nós vamos aprender como passar parâmetros dentro de um método. Ok? Então eu dei uma limpada aqui só para simplificar, para a gente entender o que está acontecendo. Então primeiro nós estamos chamando o método clicado, que exibe aqui a informação, o botão foi clicado. E depois nós já estamos declarando essa variável e atribuindo um valor a ela. Deixa eu apagar aqui, ó. Pronto. Para ficar mais limpo ainda. E aí nós temos então o print, né, do texto recebido. Se a gente executar o que está acontecendo aqui, vai aparecer botão foi clicado e texto do método. Certo, tudo certo. Agora eu quero mudar esse negócio do botão clicado. Eu vou apagar esses dois, eu vou deixar só o clicado por enquanto. Vamos excluir por enquanto esse string obtém texto aqui. Vou deixar só o clicado para ficar mais didático. Eu vou exigir que o método clicado receba um parâmetro. Então eu preciso que o método clicado receba uma informação para que ele seja executado. Eu vou colocar aqui que ele vai exigir uma string que vai se chamar, sei lá, nome. Então eu estou exigindo que ao chamar o método clicado, o programador defina um nome dentro dos parâmetros do método. Se você olhar aqui em cima, já está com erro, porque está faltando um parâmetro, está faltando uma informação aqui. E aí, esse nome recebido, eu vou jogar aqui nesse print. Então aqui, ó, o botão, vou colocar cifrão nome, foi clicado. Quando eu coloco o cifrão e a variável, eu consigo concatenar o dado que tem aqui sem precisar colocar mais aspas e assim vai. Tá? Eu não preciso fazer isso aqui, ó. Eu não preciso fazer isso. Tá? Isso aqui é uma forma da gente concatenar textos com variáveis, né? Mas no Dart não precisa fazer isso. No Dart eu posso usar o cifrão direto. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Opa, cifrão. Aí. Eu posso passar ele direto, sem os mais, que aí ele funciona do mesmo jeito, tá? Fica bem mais limpo, né? Então tem essa opção. Eu até fiz isso no vídeo passado, mas eu não expliquei. É isso, eu consigo passar a variável aqui dentro do texto. Então, eu vou printar botão nome foi clicado. Agora, como eu estou chamando esse método clicado, eu tenho que passar uma string aqui dentro, né? Porque se eu estou exigindo que passe um nome, eu tenho que colocar um nome aqui. Então, eu vou pôr, por exemplo, o próprio nome do button. Então, button. Aqui, ó. Vamos executar? Olha aí que legal. Ele executou o método com o parâmetro que eu passei. Vamos mudar esse parâmetro aqui, ó. Vamos chamar ele de perninha. Por que perninha? Sei lá, perninha. Então, o botão perninha foi clicado. Olha aí, eu posso passar o texto que eu quiser. O botão estação maker. Faltou um A aqui, hein? Estação maker foi clicado. Olha aí, ó. O botão estação maker foi clicado. O botão inscreva-se foi clicado. É claro que você clicou para se inscrever aí no canal, né? Então, o botão inscreva-se foi clicado. Legal, né? A gente consegue passar esses parâmetros aqui nos métodos. E foi por isso que eu falei que é interessante a gente... Vou voltar aqui, ó, button. Por isso que é interessante a gente criar métodos para retornar algumas coisas. Por exemplo, string obtém texto. E aí... eu posso passar um parâmetro aqui, por exemplo, string dados. Aí eu posso falar que o retorno vai ser meus dados são dados. E aí quando eu chamar essa função, string texto obtido, vai ser button.obtém texto. E eu tenho que passar os dados aqui dentro, então... A igual a 15, B igual a 30. E por último, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, aí. E por último, eu vou printar essa informação. Texto obtido. Ah lá, que legal. Então, primeiro eu chamei a função de botão clicado, com o nome dele, que é o button. Então, ó, button foi clicado. E aí eu chamei a função do texto obtido, lá do obtém texto. Obtém texto, ele recebe os dados e ele vai retornar esse texto. Meus dados são com a informação dos dados.
E aí eu posso printar depois essa informação aqui. Isso é utilizado, por exemplo, quando você quer criar um método que sempre maximiza, você deixa sempre todo o texto em caixa alta, ou todo o texto em caixa baixa, ou você quer retirar todos os números do texto. Você joga lá tipo um monte de informação de texto e números e você quer extrair apenas as letras. Você vai retornar apenas os caracteres escritos, sem número, sem acento, sem nada. Você vai mandar só os textos. E aí você consegue fazer esse tipo de tratamento. Você manda o texto que você quer, ele faz o tratamento lá e retorna o que você estava querendo. Entendeu? É por isso que nós temos o parênteses na frente dos métodos. É para a gente poder passar parâmetros. A gente pode passar um monte de parâmetros, tá? É só colocar, por exemplo, aqui, ó, vírgula e, sei lá, int valor. E aí o botão nome foi clicado valor vezes. Aí eu tenho que colocar aqui agora um parâmetro. Então, vírgula 5, por exemplo. E aí quando eu executo, olha lá, o button foi clicado 5 vezes. Eu usei duas informações, um string e um int. E os dois foram passados aqui, né, porque foi exigência desse método. O método clicado exigiu que passasse essa string e esse int. E eu utilizei os dois aqui no texto final, que vai lá para o print. Beleza? Então, essa aqui é a importância dos parâmetros para os métodos. E agora que a gente aprendeu isso, a gente pode fazer, por exemplo, olha só, int somatória. Eu posso colocar aqui, por exemplo, int A, int B. E aí eu vou retornar A mais B. E aí quando eu chamar aqui a informação, eu posso fazer aqui int resultado é igual a... vamos chamar de button mesmo. Ponto somatória A mais B. E aí eu coloco aqui o valor, né? Então eu coloco, por exemplo, 10 e 15. Print resultado. Vamos executar para ver? E tá aí, ó. Eu consegui, então, nesse método somatória, eu faço uma somatória de A mais B. E aí eu falei assim, ó, resultado. O seu resultado vai ser a somatória de 10 mais 15. É que a gente sabe que 10 mais 15 vai dar 25. Mas você poderia colocar aqui um valor gigantesco, tipo muitas informações. Ó, você tem que multiplicar esse valor, somar com esse, dividir por esse, elevar a potência, fazer um monte de tratamento com os números e você simplesmente chama esse método. Você só coloca os valores que você quer, chama o método e espera. Que aí quem vai executar tudo vai ser o método. Aí não fica o seu código poluído, entendeu? Você joga lá no método, faz todo o tratamento de dados e depois você retorna aqui para ser exibido. Entendeu? E uma situação que pode acontecer é o seguinte. Vamos supor que eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Eu vou apagar tudo, eu vou manter só o clicado, só pra gente ficar... Pra não ficar confuso. Eu só vou manter aqui o clicado. Vamos supor que a pessoa não passou a quantidade de vezes que o botão foi clicado. Ele não passou esses 5 aqui, ele passou nada, ó. Só que aí vai dar um erro, porque precisa passar esse valor. Só que aí vamos supor que você não liga tanto que esse valor seja definido. Tipo assim, ó, como é que eu posso dizer? Vamos supor que tem um valor padrão. O valor padrão é 0. Então, se a pessoa não atribuiu informação nenhuma aqui, o clicado vai ser 0 por padrão, tá? E não vai ter problema, não vai dar erro se ele não declarar nada. Se o programador não declarar nenhum tipo de... não passar nenhum parâmetro aqui de quantidade de vezes que foi clicado, não vai ter problema. Ele vai entender que foi 0 vezes. Como é que eu faço isso? Ó, eu tenho aqui o int valor. Só que esse valor, ele tá vazio, ele tá esperando uma informação. É necessário que passe uma informação, ou seja, tem que passar aqui a informação, tem que passar nos parâmetros. Mas, se eu já definir, se eu já inicializar essa variável, colocando um 0 aqui, por exemplo, não vai ser mais obrigatório eu passar alguma informação, algum valor. Só que no Dart, a gente tem que colocar isso aqui entre chaves, tá? Porque isso aqui é um valor opcional. Então, por ser uma informação opcional, você tem que deixar dentro de chaves. Tá? É por isso. No C# não precisa. No C# você consegue fazer isso aqui direto, sem colocar chave nenhuma. No Dart você tem que fazer isso, tá? Então, no Dart, ó, se eu colocar essa chave aqui, esse valor se tornou opcional. Então ele já está inicializado como 0, tá? Ele já vai começar como 0. Se eu executar sem passar esse parâmetro aqui dentro do botão clicado, olha o que vai acontecer. O botão foi clicado 0 vezes. Se eu mudar esse valor padrão, colocar 100, por exemplo, e vou executar aqui, vai falar que o botão foi clicado 100 vezes. Veja, eu não passei nada aqui nos parâmetros. Na hora que eu chamei esse método, eu não passei nada, tá? Ele está obtendo essa informação aqui embaixo mesmo, aqui direto no método, tá? Agora, se eu quiser passar um valor, tipo, ó, eu não quero esse padrão aqui. Eu quero passar um valor, eu quero dizer quantas vezes esse botão foi clicado. Então eu posso colocar vírgula e agora eu tenho que nomear
esse parâmetro. Então, valor igual a 15, por exemplo. Então, foi clicado 15 vezes. Opa, 15, igual não, é 2 pontos. Então, o valor agora é 15. Isso é no Dart. No C# é diferente, tá? Mas eu só quero te mostrar que você tem a opção de mandar um método por opção. Ele pode ser um valor já pré-definido. Aqui, ó, o botão foi clicado 15 vezes. Se eu retirar esse valor aqui que eu defini, deixar sem nada, ele vai aceitar o padrão, que é 0 vezes, tá? Isso aqui é possível. No C# você vai ver que essa parte é mais simples, é mais fácil do que no Dart. O Dart tem esse negocinho aqui de você colocar entre chaves e tarará. E aí ele já vai voltar a exigir aqui que coloque o parâmetro do valor. Beleza? Então não tem muito mais o que falar, é isso aqui. Passar parâmetros por métodos é dessa forma que funciona. No próximo vídeo nós vamos aprender como passar esses parâmetros aqui na classe. E aí você vai entender o porquê que tem esses parênteses aqui. É um pouquinho mais complicadinho, mas você vai ver que isso vai te ajudar muito quando você for desenvolver os seus jogos, aplicativos, etc. Vai te salvar muito tempo. Beleza? Então eu espero que você esteja gostando e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do conteúdo gratuito do meu curso Aprenda a Programar Rápido. Como eu disse, eu vou te ensinar a programar gratuitamente. Mas considere adquirir o curso, porque além do conteúdo adicional que você vai ter acesso, que eu vou ir gravando e publicando ao longo do tempo, você vai ter acesso ao canal exclusivo para alunos lá no servidor do Discord do Estação Maker. Você também me apoia a continuar publicando tutoriais gratuitos no canal Estação Maker. E poxa, todos esses benefícios aí por R$ 29,90 por tempo limitado, que você paga só uma vez, não é uma assinatura que você vai pagando sempre. Você paga só uma vez e tem acesso a tudo isso aí. Eu acho que vale a pena, né? E se você está assistindo esse vídeo pela plataforma do curso e não é inscrito no meu canal, clica aí no título do vídeo ou em algum botão que redireciona lá para o canal Estação Maker, se inscreve no meu canal e depois você volta a assistir o curso pela plataforma. Eu fico muito grato se você fizer isso. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!